Quando a criança entende o motivo pelo qual ela não pode fazer aquilo, ela resiste menos. Então, se o seu filho quer subir na mesa e você fica, desce daí, desce daí, desce daí, porque eu tô mandando, porque eu sou sua mãe, porque sim, a criança não entende por que você tá dizendo aquilo. Ela quer, ela entende que você não quer, mas ela não entende por que você não quer. Então, é importante sim você explicar para o seu filho por que ele não pode fazer aquilo que ele tá querendo. Sabe por quê? Todas as vezes que você explica para o seu filho o motivo das coisas, você estimula nele a curiosidade. E você quer que o seu filho seja curioso, você quer que o seu filho seja questionador, você não quer que o seu filho na vida, de modo real, de modo geral, aceite as coisas gratuitamente, simples assim, porque alguém falou, eu tô fazendo. É o famoso Maria vai com as outras, né? Se os seus amigos mandarem você se jogar da ponte, você se joga. Então ele precisa ter um senso crítico afinado, tá? Mas por que eu vou fazer isso? Por que você tá me oferecendo isso? Por que você quer que eu faça tal coisa? Essa capacidade de senso crítico, de questionar, de perguntar por quê, você ensina desde a infância. Então todas as vezes que você vai dizer não pro teu filho, todas as vezes que você vai colocar um limite na tua criança, que são saudáveis, você precisa explicar por que você está fazendo aquilo. Olha só, você não pode subir na mesa do restaurante porque você vai sujar a mesa e você vai danificar uma coisa que não é nossa, a mesa não é nossa. Então existe um motivo, não é porque a minha mãe é chata, porque a minha mãe não deixa, porque meu pai é chato, porque meu pai é bravo. Isso tudo não é motivo, porque minha mãe não deixa não é motivo. Tanto não é motivo que se você insistir nisso, se você educar os seus filhos dessa forma, insistindo, porque eu não deixo, porque eu não deixo, porque eu não quero, eles vão começar a fazer escondido. Porque se todos os seus motivos para não querer deixar o teu filho fazer algo é porque eu não deixo, quando você não estiver lá, ele vai fazer. A minha mãe não tá aqui, então ela não tem como não deixar. Se a minha mãe não tá vendo, eu posso fazer tudo. Então, quando você explica para a criança por que não pode as coisas, você alimenta o senso crítico. Senso crítico é esse que ela vai usar lá na vida adulta, que ela vai se questionar, que ela vai buscar as respostas, que ela vai querer entender as coisas. Ela não vai simplesmente abaixar a cabeça para todo mundo e responder sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Ela vai ser dona dela mesma, ela vai ser capaz de se perguntar e falar, não, pera, eu quero uma opção melhor, eu quero outra coisa, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Então você estimula a determinação, você estimula o senso crítico da criança, explicando para ela o porquê de cada coisa. Então tem esse ponto. E o segundo ponto é que quando a criança entende o real motivo das coisas, ela entende que não adianta fazer escondido. Porque o real motivo das coisas tem a ver com as consequências das coisas e não com a minha mãe não deixa. Vou te dar um exemplo das drogas. As pessoas falam assim para os filhos, você não pode usar droga, você não pode usar droga. Mas poucas pessoas explicam para o filho por que não pode usar droga. Poucas. A maior parte dos pais falam que não pode, é proibido, não toca nesse assunto, porque esse assunto é até um tabu na casa das pessoas. Então, a maior parte dos pais não explicam para os filhos por que não pode. Falam que não pode, mas por que não pode? E aí, a criança cresce sem entender. Minha mãe tá dizendo que não pode, mas até aí é só a opinião dela. Quando esse menino cresce, que ele sai com os amigos estão usando droga, ele não sabe por que não pode. Ele não sabe, ele vê os amigos felizes, ele vê todo mundo animado, todo mundo contente, e ele olha e fala, cara, por que não pode? Eu quero me divertir também. Ele vai lá e usa, porque a mãe não tá lá para dizer que não, porque o pai não tá lá para dizer que não. Então a minha mãe não deixa, meu pai não deixa, não pode ser resposta para as coisas, porque você não vai estar 24 horas grudado no teu filho. Você precisa que ele entenda as consequências das coisas para ele tomar decisões quando ele estiver longe de você. Se você explicou antes pro teu filho que se ele usar droga, ele vai acabar com a vida dele inteira, que a droga vicia, que traz uma série de problemas, no momento em que algum amigo oferecer isso para ele, ele vai lembrar, não, pera, mas isso aqui vicia, isso aqui vai me dar problema, isso aqui vai acabar com a minha vida. E ele consegue fazer uma escolha pautada em valores e não, minha mãe não deixa. A minha mãe não deixa não tem valor nem para criança nem para adolescente. A minha mãe não deixa, na real, só funciona se a mãe estiver do lado. Se a mãe tá do lado, a criança tem medo da mãe, medo de apanhar, enfim, de ficar de castigo, e aí vai funcionar. Mas quando a mãe não tá presente, não vai ter efeito nenhum. Por isso que é importante você explicar o porquê das coisas pro seu filho. Porque você quer que ele tenha noção de consequência, porque você não quer que ele faça as coisas escondidas de você, e porque você quer que alimentar o senso crítico dessa criança, que vai fazer com que ela cresça um adulto capaz, um adulto determinado, um adulto questionador e que não engole qualquer
qualquer coisa, que não deixa as outras pessoas pisarem nele. Entende como isso é importante? É importante para fazer o seu filho te obedecer enquanto ele é pequeno, é importante para fazer o teu filho não mentir e não esconder as coisas de você, é importante para ensinar consequência para o teu filho, e é importante para a vida dele, adulta, quando ele estiver formando o senso crítico, para ele conseguir pensar, porque pensar é importante, olhar para as coisas e falar, não, eu vou tomar essa decisão com base num valor, num princípio, com base num motivo, e não porque alguém mandou ou porque alguém não deixa. Isso faz sentido para você?